Voltamos ao Gente.com hoje falando sobre terapias ayurvédicas. O meu convidado é o Max Reis, que é um especialista nessa área. Então vamos começar agora explicando às pessoas que procuram esse equilíbrio. Quais são as terapias que são possíveis de se trabalhar, Max? Quando uma pessoa procura o Ayurveda, ela tem que estar muito claro para ela que é o começo de uma mudança. Então, a primeira que vai coisa... exigir sacrifícios. Eu vou fazer esse parêntese aqui, porque não adianta achar que vai continuar vivendo na base do só vou fazer aquilo que eu gosto, né, Max? Mas a gente chama do sacrifício gostoso, porque às vezes o não sacrifício te gera tanta dor, tanto sofrimento, né, que não tem sentido. E às vezes aquele sacrifício... constante, Às vezes o sacrifício de alguns alimentos te gera um bem-estar tão bom, né, que é compensador. Então, o Ayurveda ele identifica, né, é feita uma anamnese, onde é levantado toda a rotina dessa pessoa, a rotina de vida, os costumes, os tipos de alimentação, e aí nós preparamos o que a gente chama de Dinacharya, que é uma rotina diária para essa pessoa. Então, o que ela vai fazer ao acordar, quais são os alimentos ideais, quais são os alimentos indicados para o equilíbrio do dosha dessa pessoa. O Ayurveda ele sempre trabalha que existem alimentos que são mais indicados para um dosha e outros menos. Mas isso não significa que você não possa comê-los, né? Então você tem a forma correta de também preparar esses alimentos. Até no preparo, isso é importante dizer. Então, por exemplo, uma pessoa de constituição vata, que tem... Vata é frio e seco, ele é ar. Então, todo o alimento que tiver uma característica fria e seca, ele pode aumentar teu vata. Então, por exemplo, uma salada. A salada, aqui no Ocidente, ela é saudável para todo mundo, né? Dentro do Ayurveda, não necessariamente. Se você tem um desequilíbrio de vata e você consome a salada da forma natural dela, ela também tem essa característica. Então, ela vai agravar esse teu vata. Então, às vezes é comum uma pessoa que tem um agravamento de vata não se sentir bem depois do almoço e fazer aquele comentário, poxa, mas eu só comi uma saladinha. Gente, mas isso é ótimo, então melhor um prato de massa suculenta. Não, você pode manter... Estou brincando com você. Mas às vezes sim. Vou dizer que você liberou. Então, por exemplo, uma salada, você pode pegar essa mesma salada e na hora de preparar, picar essa salada, jogar numa panelinha, dar uma leve aquecida nela com a ponta dos dedos, porque a temperatura, quando começa a aquecer teus dedos, é a temperatura ideal interna. Então, com isso, tirou essa salada, jogou um fiozinho de um azeite extra virgem, você aqueceu e lubrificou. Você fez o efeito oposto do vata. Aliás, então você está reduzindo o teu vata. Como é que vocês trabalham com a questão do sal? Porque hoje comenta-se tanto, sal né, mínimo do possível. excesso de sal, como faz mal o sal excesso mínimo de sal, possível, né? se Às possível, vezes substituir até por outros temperos, né? Tem tantos temperos naturais. Essa é uma das vantagens da cultura indiana, porque você tem uma infinidade de temperos. Isso é importantíssimo. Nós aqui no Brasil temos o costume só de 3 ou 4 sabores, que é o alho, o sal, a cebola e uma salsinha de vez em quando, né? Então, todo alimento que nós comemos, no fundo, ele tem o mesmo sabor. Então, nós não percebemos, muitas vezes, os nutrientes desses alimentos, porque nós só trabalhamos em parte da nossa língua. Então, a variedade de temperos ela é fundamental. A questão, no Ayurveda, você precisa dos 6 sabores na tua alimentação para que desperte todos os sentidos da percepção. O que são os 6 sabores? Seria o doce, o salgado, o ácido, o amargo, o adstringente e... Doce, amargo, salgado, adstringente e o... vamos ver se você consegue lembrar até daqui o a pouco final. eu lembro. Mas nem por isso. Dê uma dica aí de um tempero, por exemplo, que a gente usa pouquíssimo e por exemplo, que é legal. O arroz ele é doce. Tá. Né? Nós não percebemos que nós usamos o sal, fazemos coisas, mas o sabor final dele é doce. Então, ele é bom para vata, né? Então, entender o sabor desses alimentos. Por exemplo, o sorvete. Muitas pessoas, às vezes, que têm azia, que têm queimação, ficam com vontade de tomar sorvete porque tem aquela falsa sensação que vai refrescar. Refrescante, né? Só que muitos dos sorvetes são feitos de gordura hidrogenada. Sim. Então, depois que ele passa por essa região e cai no estômago, ele basicamente é gordura. Então, na verdade, em vez de refrescar, ele vai aumentar o calor.
e aí a pessoa vai vir com mais azia, mais queimação. É importante. Bom, para a gente fechar, vamos dar algumas dicas aqui. Eu sei que vocês falam que cada pessoa é um ser único e tem a indicação específica para aquela pessoa, mas existem práticas que a gente pode começar a adotar no dia a dia que Sim. vão fazer bem? Por exemplo, dentro dessa rotina, que é o Dhanacharya, que a gente recomenda, existe a rotina do todo dia de manhã, ainda em jejum, consumir água morna com limão. Um tempinho antes do café, da refeição, Pelo menos né? uma meia hora antes, porque ele vai estimular que teu corpo comece a limpeza. Todo dia de manhã, quando você acorda, você vai ver uma saburrazinha branca, às vezes na língua. Aham. Isso é uma indicação de toxina. É teu corpo gerando toxina, né? E como à noite é que o teu corpo faz essa limpeza mais profunda, isso surge e fica evidente. Então, tomar a água morna de manhã, fazer a raspagem da língua, você elimina aquela toxina que está na tua língua, evita que ela volte para o teu organismo e estimula teu corpo nesse processo de limpeza. Então, ao amanhecer fazer isso, né? Aí depois do café, tudo, você também tem as eliminações, é sempre importante fazer as eliminações assim que você acorda, porque você está jogando para fora tudo que o teu corpo limpou durante a noite. E aí, no almoço, tentar sempre almoçar de 10 às 2 da tarde, que é o horário pita, é o horário onde o teu fogo digestivo é mais forte. Tá, Então, de quando 10 você, às 2. Quando você come fora desse horário, você está comendo no horário em que o teu fogo digestivo não é tão forte. Então, você tem possibilidades maiores de não digerir bem. Tá. Né? Então, por exemplo, as pessoas que não conseguem, o recomendado é que você não beba nada durante as refeições, né? Mas tem pessoas que não conseguem passar a refeição sem beber. Então, prefira, em vez de bebidas frias, gasosas, procurem chás quentes que mantenham a temperatura, né, do teu organismo e, de preferência, com ervas digestivas, como a erva doce, o gengibre. Poxa, interessante isso. São coisas simples, né? E que, para isso, qualquer pessoa pode fazer. Ela não precisa saber ainda o seu doce. Muito bom, Max. Foi um prazer enorme falar com você. Até uma próxima oportunidade e que as pessoas que nos ouviram hoje possam se despertar cada vez mais para essa busca de uma condição de vida mais saudável, né? Porque daí depois o corpo agradece, né? Fica o dia todo se sentindo melhor. Muito obrigado. Gente, Ponto Com está terminando. A gente se vê na próxima edição. Até lá.